Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Conversa Aberta e hoje aqui eu estou recebendo o meu amigo Judson Barros, ele que é delegado de polícia da Polícia Civil do Acre. Tudo bem, Judson? Tudo bem. Eu gostaria que você fizesse uma apresentação para nós. Eu sou delegado da Polícia Civil do Acre, né? Estou há 2 anos sendo delegado da Polícia Civil do Acre. Sou oriundo do estado do Maranhão, né? Fui depois morar no Piauí, morar no Amapá e depois vim aqui para o estado do Acre para ser delegado da Polícia Civil. O senhor já está há quanto tempo como delegado? Agora no dia 1º de julho vou completar 2 anos na Polícia Civil do Acre. Vim para o Acre para iniciar as minhas atividades de delegado em Assis Brasil, na fronteira com o Peru. Trabalhei em Assis Brasil, depois vim para Rio Branco. O Judson Barros, pessoal, ele é autor do livro Depois dos 45, na prorrogação. Como foi? Qual foi a ideia? Qual foi a motivação? Qual foi a inspiração para escrever esse livro? O título já é bem sugestivo e tem tudo a ver com a narrativa. Depois dos 45, porque eu fui estudar Direito depois dos 45 anos. Eu fui fazer faculdade de Direito, eu já estava depois dos 45. E na prorrogação é porque foi quando eu vim decidir o jogo. Eu me tornei delegado da Polícia Civil aos 55 anos de idade. Então toda essa história do livro é nessa perspectiva, mostrando um pouco quem é a pessoa do Judson Barros, onde nasceu, onde viveu, onde estudou, e depois essa jornada para me tornar delegado e fazer direito, me preparar, fazer concursos intermediários. A possibilidade, a perspectiva de ser delegado de polícia era muito pequena, eu nem pensava. Foi os concursos intermediários que criaram essa condição e quando eu já ia completar 53 anos eu resolvi fazer concurso para delegado. E qual o limite de idade para poder ingressar? No estado do Acre tem uma lei estadual que faz essa previsão de limitação de idade, 50 anos. Eu não podia mais nem fazer o concurso, eu já estava com 52, mais de 52. Mas eu confiei que podia dar certo. Então vim fazer o concurso e fiz todas as etapas do concurso, fui aprovado em todo o concurso. E quando chegou no momento da academia, eu fui retirado da academia porque era inconcebível, né? O diretor da academia e a própria polícia entendeu, o cara vai fazer academia para quê? Sim. Já está com 54 anos na academia, eu já estava. Então eu fui retirado da academia com esse argumento da questão legal, porque tem uma lei no estado do Acre que fazia essa previsão, mas por ordem judicial eu voltei para terminar a academia. Então eu terminei já a academia por ordem judicial, né? E no momento da posse também tive a mesma dificuldade, porque como eu já estava com a idade muito estourada, 55 foi o momento da nomeação e da posse, a própria procuradoria foi contra. Não, tem que dar cumprimento à lei, ele não pode tomar posse. Eu tive que recorrer novamente ao judiciário, por meio de liminar, garantir a posse no dia que estava marcado. Vamos falar um pouco da sua trajetória de vida. Onde o senhor nasceu, né? Onde o senhor estudou, como foi o ingresso na faculdade, quando veio para o Acre, porque o senhor não é acreano, não é isso? Eu nasci no Maranhão, né? Na beira do rio Tocantins, isso nos idos de 1965. Numa cidade chamada Carolina, uma cidade muito pequena. É perto da capital? Não, muito distante, é no sul do Maranhão. Possivelmente fica mais de 1.000 quilômetros para São Luís. Certo. E essa cidade no interior do Maranhão foi onde eu nasci e fiquei um pouco tempo com a minha mãe e o meu pai, com os meus pais. E um dia uma pessoa está passando lá na cidade e minha mãe me entrega para essa pessoa me levar para uma outra pessoa no interior do Piauí. Leve esse menino aqui, entregue para a dona Dica lá em cidade tal. O cara, não vou levar. Mas o fato foi que levou e me encontrou lá com essa pessoa e me entregou. Então eu já fui morar com essa outra pessoa. As condições financeiras da sua família eram razoáveis? Não, precaríssimas. Precárias. Né? Precárias, eu sou de família muito humilde, muito mesmo.
Sobretudo na minha origem, do meu pai e da minha mãe, muito. Tanto que minha mãe me deu para um estranho me levar para me entregar para outra Justamente pessoa. por causa disso. Justamente por conta das questões materiais, até de alimentação. Eu fui o primeiro filho e já tinha todo esse problema familiar. E minha mãe teve que recorrer dessa situação para que eu pudesse ter uma esperança, né? E eu fui criado por essa outra pessoa no interior do Piauí. Morei até 16 anos no interior do Piauí. E depois fui morar em Teresina para poder continuar estudando. Eu estudei nessa cidade do interior do Piauí, na minha época, o primário, o ginásio e uma parte do científico. Quando eu completei 16 anos, eu fui para Teresina para continuar estudando, numa perspectiva também de arranjar um emprego, né? E continuar estudando. Mas eu morei no interior do Piauí a minha infância e adolescência quase toda. Como foi que o senhor veio parar no Acre? Ainda, Mamed, falando um pouco da minha infância e um pouco da adolescência, importante dizer isso, né? Porque são os paradigmas da vida, Perfeito. As limitações, né? As situações em que as pessoas imaginam que determinada situação na sua vida é o que cria todos os obstáculos para você chegar em algum lugar. Eu estudei em escola pública a vida inteira. E escolas públicas carentes. Não era de se esperar que no interior do Piauí, numa cidade de 3 mil habitantes, que era a cidade que eu vivi na década de 1970, tivesse escola de qualidade. Eu lembro que a escola lá que eu estudava tinha 2 salas de aula, 2 só, e um professor para todas as disciplinas. Eu percebo que havia que ter uma determinação muito grande por parte do aluno, né? Para poder conseguir Da viabilizar família, alguma talvez, coisa. né? Do pai e da mãe para incentivar o aluno a estudar, porque a criança numa situação daquela não estava entendendo nem porque era que tinha que estudar. Eu lembro muito da minha vida, da minha infância nesse momento. Eu estudava porque meu pai insistia, minha mãe insistia, vá para a escola, tem que ir, tem que estudar. Mas eu mesmo não tinha nem ideia do que era, para que era que estudava. Mas a precariedade era tanto na estrutura da escola como também do ensino? Sim. Porque é como eu terminei de colocar, eu estudava português, matemática, estudos sociais e ciências. E eu estudei isso no meu ensino fundamental quase todo. Então não tinha um aprofundamento do conteúdo, né? Português era no primário era uma professora só para ministrar todo o conteúdo. A professora tinha que saber português, matemática, estudos sociais e ciência, o que não existe mais hoje, né? Hoje você vê a situação muito especializada, o professor de português é só de português, tem que ter o professor de matemática, professor de história e de geografia. Na minha época não tinha história e geografia. Era uma disciplina só que englobava tudo isso, que era chamada estudos sociais. Né? Não tinha física, não tinha química, tinha uma matéria chamada ciências. Aí em ciência você tinha que estudar tudo, biologia, química, física e aí por diante. Tinha que haver um empenho muito grande. Era. E como foi o ingresso na faculdade? Já foi aqui no Acre? Como foi que o senhor veio parar aqui no Acre? Como é que se deu? Eu fui fazer a faculdade de Direito aos 45 anos. Como foi que isso foi despertado? Foi por causa das suas condições paupérrimas, para mudar de vida, para ter uma melhor vida? Como é que se deu isso na sua vida? Eu só tinha uma alternativa na minha vida, eu não tinha duas. Era estudar. Eu não tinha de onde herdar, eu não tinha um pai rico, eu não tinha família rica. E aos 16 anos eu comecei a perceber isso. Né? Era um momento muito diferente de hoje, e que me permitiu, aos 16 anos, eu pensar um pouco, talvez não tão bem de forma aprimorada, mas nessa idade mais ou menos, quando eu fui para Teresina, eu fui muito consciente de que eu precisava estudar para passar num concurso, para ter um emprego público no estado do Piauí, entendeu? Essa coisa simples mesmo, mas eu precisava ter um ganha-pão, ter um emprego que eu pudesse trabalhar todo dia, quando chegasse no final do mês eu tivesse um salário. O concurso que eu fiz com 23 anos, né, foi o da Caixa Econômica, em 1988. E em 1989 eu fui nomeado para a Caixa Econômica. Mas isso foi fruto já de uma dedicação muito grande, foi de você parar para entender o que estava fazendo e cuidar bem daquilo que estava fazendo. Então eu passei nesse concurso e de uma certa forma já resolvi a minha situação assim, de ter um salário, de ter um trabalho, ter um emprego, já aos 24 anos. Mas o senhor fez carreira dentro do banco? Chegou até que função? Não. A minha passagem pela Caixa Econômica, mesmo tendo demorado, não era assim que eu pensava. Eu precisava ter um emprego, eu consegui, tive a ideia
e pensei, avaliei que era uma passagem rápida pela Caixa Econômica e eu ia continuar estudando para fazer outro concurso. Só que eu terminei não fazendo isso e fiquei 15 anos na Caixa Econômica. De fato, esses 15 anos foram 15 anos sem estudar, né? Só me dedicando a umas outras atividades que me tomaram muito tempo e que eu terminei não tendo condições para continuar estudando e fazer um outro concurso. Eu vim passar num concurso para a Secretaria de Fazenda já com 40 anos mais ou menos, que foi quando eu mudei da Caixa Econômica para a Secretaria de Fazenda para um cargo de técnico de arrecadação. Técnico de arrecadação. Relação com o Acre, como foi que veio para cá? Eu já estava morando no Amapá. Eu tinha terminado o curso, já estava trabalhando no Ministério Público do Estado do Amapá. No Amapá, o senhor morava na capital ou no interior? Sim. Macapá? Eu fui para Macapá por conta de concurso público. Eu fui morar em Macapá porque no momento que eu estava fazendo o curso de Direito na faculdade, numa faculdade em Teresina, eu terminei passando num concurso público no final do curso, né? Eu passei os 5 anos da minha faculdade fazendo concurso público, mas não conseguia passar. Foram 4 anos de reprovação. Mas no último ano eu consegui passar num concurso para analista da Defensoria Pública da União. E quando eu terminei o curso de Direito, eu fui nomeado para Macapá. Então fui morar em Macapá. E em Macapá continuei estudando, terminei passando num concurso para analista do Ministério Público. E aí eu saí da Defensoria Pública da União e fui para o Ministério Público do Estado. Foi o momento também que eu resolvi fazer concurso para delegado. Eu já estava com 52 anos, estava no Ministério Público como analista, trabalhava nas promotorias criminais, e aí eu resolvi que faria um concurso para delegado. Já foi aqui no Acre? Aí eu fui fazer o primeiro em Pernambuco, fiquei reprovado. O segundo foi aqui, eu passei. O senhor começou a pesquisar onde havia concursos públicos da Polícia? Eu fiz uma opção por uma carreira. Delegado de polícia, ou promotor, ou juiz, ou defensor. E eu entendi que na minha condição, no meu perfil, ficaria melhor que eu fizesse concurso para delegado. Porque coaduna é concurso de Direito. Sim. O pré-requisito é bacharel em Direito, e eu trabalhava muito com Direito Penal e Processo Penal, e tive a impressão, né, fiz a avaliação de que o cargo de delegado eu desenvolveria com uma certa condição, e optei pelo cargo de delegado. E já está no Acre há quanto tempo? Há 2 anos. Há 2 anos. Há 2 anos. Que eu ando para o Acre, por incrível que pareça, eu estou mais ou menos uns 6 anos andando para o Acre, né? Porque esse concurso demorou muito de uma fase para outra. Esse concurso começou em 2017. O que eu percebo, né? 5 anos então andando para o Acre, mais ou menos. O que eu percebo é que a ideia do livro é justamente por causa, né, do senhor ter estudado o curso de Direito um pouco tarde e ter ingressado na polícia também, já com a idade avançada. Então ele está com o livro, né, depois dos 45, na prorrogação. Conte como deu a ideia do livro. A ideia do livro é justamente de dizer para as pessoas, mostrar para as pessoas que é possível fazer as coisas, que você pode fazer. A gente cria uma infinidade de obstáculos que não nos permite fazer as coisas, né? Você mesmo cria, às vezes eles não existem. Eu não posso estudar porque eu tenho família. Eu não posso estudar porque eu trabalho. Eu não posso estudar porque eu tô velho e não vai dar mais certo. Isso é como via de regra, né? Via de regra. Eu tinha tudo isso, né? Eu já estava velho, com mais de 50 anos. Eu tinha família, 3 filhos, uma recém-nascida, a Isis Valentina. A Isis Valentina nasceu quando eu estava estudando para ser delegado. Eu trabalhava de manhã e de tarde. Então eu tinha tudo que todo mundo tem e justifica porque não dá certo estudar. Eu não quis ver dessa forma. Eu costumo dizer que o campo de jogo está na mente, eu digo isso no livro. O campo de jogo está na mente, você perde e ganha para você mesmo. Depende dos jogadores que você quer escalar. Você tem autonomia para escalar os jogadores. Se você quiser escalar os jogadores que não vão lhe proporcionar um jogo, um resultado favorável, você escolhe. Esses que eu terminei de colocar anteriormente, né?
eu não posso. E aí escolhe todos os motivos que você tem. E você pode ter os mesmos motivos e entender que isso não é suficiente para que você não chegue onde você quiser. E foi só isso que eu fiz. Eu trabalhava de manhã e de tarde, só estudava à noite em casa. Eu nunca frequentei cursinho para fazer concurso público. Eu estudava em casa, numa mesa, dentro de um quarto, vadimeco aberto e um caderno e fazendo as anotações. Então não tinha nem essa coisa hoje que existe muito de alguém para me orientar, você deve estudar isso, você... Não, e deu certo, eu passei em 2 concursos para delegado. Muito mais pela sua determinação. Sim, o que vale é isso. Não importa o que as pessoas pensam de você, não importa o que as pessoas estão achando, importa é o que você acha. Na minha caminhada, depois de 50 anos fazendo concurso público, eu não encontrei ninguém para me dizer que ia dar certo. Quando eu fui estudar para delegado, as pessoas disseram, não, pô, tu não pode estar normal, tu acha que vai passar no concurso para delegado com 52 anos? A gente encontra mais pessoas para desmotivar do que para motivar. Só encontra para desmotivar, você não encontra para motivar, né? O senhor escreveu em parceria com alguém? Não. Ou escreveu sozinho? Não, Judson, eu imagino que a ideia do livro tem a ver com esse momento que você viveu, né, em relação a ingressar tarde na faculdade e também na polícia. É isso mesmo? Eu escrevi o livro já aqui em Rio Branco. Eu fui nomeado e a minha posse ocorreu no dia 1º de julho de 2020. Né? E eu fui trabalhar em Assis Brasil. E nesse momento do início dessa questão de saúde pública, nesse momento o movimento na delegacia era muito pequeno e eu resolvi escrever o livro em Assis Brasil. Então esse livro foi escrito aqui. Mas a finalidade desse livro foi mostrar para as pessoas que é possível, que você pode fazer as coisas, que é possível você fazer. Fui estudar depois de 45, fazer uma faculdade, sem ter contato com o mundo do direito, sem saber o que era uma Constituição. No final de 5 anos eu estava sendo aprovado em concurso e aos 55 anos estava tomando posse como delegado. Então isso é possível. Então a ideia do livro é levar uma mensagem para as pessoas nesse sentido. De incentivar as pessoas. De incentivar as pessoas, de encorajar as pessoas, que idade não é um fator limitante para você realizar seus sonhos, que o fato de você ter família não é um fator que não permite você estudar, que o fato de você trabalhar, você pode ajustar direitinho e ter um momento para você estudar, porque era a minha vida, era a minha realidade e eu conseguia ajustar bem direitinho, trabalhando de manhã e de tarde, estudando à noite, cuidando de família e tudo isso, fazer concurso para delegado e ser aprovado. Qual é a regional que você trabalha? Eu estou trabalhando atualmente na 1ª regional, que é a delegacia da Sobral. Né? Como é que tem sido o dia a dia no trabalho, o que é que você tem enfrentado e também eu gostaria de saber como é que está sendo sua vida aqui na cidade de Rio Branco. A delegacia é uma delegacia de um movimento muito intenso. Né? A circunscrição da delegacia é o centro da cidade, uma parte do bosque, a Sobral inteira, mais a Transacriana. Então é um contingente populacional imenso. Então nós temos uma procura de pessoas procuram a delegacia diariamente com uma grande intensidade. Né? Somos 3 delegados que trabalhamos na delegacia e fazemos tudo o que é possível para atender bem as pessoas. Eu entendo que o cargo de delegado da Polícia Civil é um cargo para você lidar com pessoas, para você ouvir as pessoas, para você conversar com as pessoas e na medida do possível, do que é legal, do que está dentro da normalidade e dentro da legalidade, você resolver essas situações. Às vezes você fala da profissão da pessoa, mas muitas das vezes as pessoas não sabem quais as atribuições. O senhor pode falar qual a atribuição do delegado de polícia? O delegado de polícia trabalha com investigação criminal. Então, é muito específico. E as pessoas vão muito à delegacia para resolver o problema do aluguel, que atrasou, que a pessoa não está pagando. Situações que não têm um viés criminal, que não tem um crime para ser apurado. Mas elas vão à delegacia porque é a porta que está aberta. E mesmo assim vocês não deixam de atender? Não, eu não deixo. Eu posso falar só por mim. Né? Eu não deixo de atender quem vai na delegacia, quem vai a uma delegacia, se for para falar com o delegado Júdice, vai ser atendido. Porque eu atendo independentemente qual seja a situação para tratar. Né? Casos de que
pai levou o filho na delegacia para eu conversar com o filho dele, porque estava dando muito problema em casa, muito trabalho. Delegado, eu queria que você desse uns conselhos aqui para o meu filho. Tá bom, vamos entrar, vamos conversar todo mundo, e eu faço isso. Porque eu acho assim uma falta de consideração e de respeito com uma pessoa que vai em uma delegacia para tratar uma questão sua, mesmo que seja uma questão simples, e você não atender, e você não oferecer um mínimo de atenção para aquela pessoa. A porta do meu gabinete é aberta, a porta lá da sala que eu trabalho é aberta. As pessoas querem falar comigo, só chego lá, se não tiver com ninguém, pede para entrar, eu já mando, digo que pode entrar e já conversa comigo. Como é que tá a vida em Rio Branco? Eu falo na questão pessoal, a questão de lazer, porque eu devo imaginar que a vida do delegado, né, tem as suas precauções e tudo mais. Como é que tá a vida aqui em Rio Branco? O que eu tenho de mais importante na minha vida é a minha família, que aqui em Rio Branco é a Isis Valentina e a Missilane, a minha filha e a Missilane. O meu lazer se resume a estar com essas pessoas em algum lugar ou mesmo em casa, brincando, fazendo alguma coisa. Minha vida é cuidar da minha atividade de delegado na delegacia ou fora, quando há necessidade de alguma atividade fora, e tá com a minha família. Então, eu não tenho uma vida social, eu não sinto falta aqui em Rio Branco disso. É um lugar de lazer, uma casa para você ir. Não, o que tem em Rio Branco tá de bom tamanho para mim, dá para eu ter um lazer muito significativo com as minhas garotas, como eu costumo dizer, a Isis Valentina e a Missilane. Júdice, eu soube que você está pré-candidato a deputado estadual. Como foi que surgiu essa ideia? O nosso trabalho desenvolvido na delegacia, como delegado, a prestação de serviço que nós temos feito, eu não resolvi ser candidato a deputado estadual agora há 2 meses, há 3 meses, desde que vim para o Acre. Eu já entendi que minha vinda para o Acre foi uma determinação que está acima assim, da razão humana. Tem muitas coisas além da razão. Tinha tantos lugares para eu passar num concurso para delegado, e aí eu passo no Acre, onde era o lugar que a possibilidade era menor por conta da lei. Eu vim fazer um concurso já sabendo que eu podia não tomar posse porque eu já estava com a idade estourada. E foi justamente onde deu certo. Mas o senhor... Então, o Acre, quando eu falo com as pessoas mais próximas, e aqui estamos deixando isso um pouco mais aberto, o Acre é a terra prometida do Judson e da família dele. Né? Tanto que fui nomeado para ir para o Piauí e não voltei para o Piauí. Mas o senhor preferi ficar aqui no Acre. O senhor sempre teve um viés político, militou em Grêmio, esse tipo de coisa, ou não? Não. Eu tive uma participação política quando eu entrei na Caixa Econômica, né? Sindicato. O meu mundo político começou aí, porque eu fui para a Caixa Econômica no momento em que o movimento sindical bancário era muito forte no país, e eu terminei me envolvendo muito nessa questão do movimento sindical, né? E fui candidato no Piauí, né? Uma vez, mas não foi o momento, né? Eu parei, desisti, foi o momento também que eu resolvi estudar, e não seria possível eu estar pensando numa faculdade, fazendo um curso de direito também com militância política ou sindical. Então eu me afastei de tudo isso para poder me dedicar ao meu curso de direito, e eu acho que foi o melhor que eu fiz, porque deu certo. Eu tenho percebido, né, durante a nossa conversa, e agora falando nessa questão política, né, que o senhor falou das suas relações profissionais, que é um dos incentivos para poder estar pré-candidato, né? Amigos também influenciaram. Existe também uma questão de uma contrapartida que o senhor queira dar, né, de tudo que o senhor já conquistou? Mas por esse a sua segunda análise, é da gente dar uma contribuição melhor para as pessoas. A gente critica tanto que a política está sendo encaminhada de um modo enviesado, que o processo político não é o que nós esperamos fazer. Eu mesmo sou muito crítico com essa política existente, a política fisiológica, a política do clientelismo, a política do favor, quando você chega lá e pensar como é que você vai angariar recursos para poder chegar na eleição seguinte e você usar das mesmas artimanhas políticas, a compra do voto. Então, o que nós queremos é mostrar que é possível se fazer uma política diferente. Desde a candidatura. É você ter propostas, é você se mostrar, é você dizer o que pretende fazer,
É você contar com essa compreensão das pessoas para elas entenderem. O delegado Júdice não tem interesse de comprar mandato. Mesmo que ele tivesse dinheiro, ele não compraria um mandato. Eu quero que as pessoas me dêem um voto entendendo o que eu posso representar de mudança na política do Estado do Acre, o que eu posso contribuir para a educação das crianças do Estado do Acre, o que eu posso contribuir na questão da educação, o que eu posso contribuir na hora da exigência de fazer concurso público. Eu não concordo com essa política estatal de terceirização dos serviços, porque isso fica muito mais caro para o Estado. O certo é fazer concurso público para que as pessoas sejam empregadas diretas do Estado e não de uma empresa terceirizada que cobra 5 vezes mais do que fosse um empregado efetivo do Estado. Então, por que terceirizar um serviço de educação se você pode fazer um concurso público direto? Então, é nessa perspectiva que eu quero ser um legislador no Estado do Acre. É dizer, nós somos contra isso aqui, mas nós somos a favor disso. Nós precisamos fazer concurso em todas as secretarias, porque todas essas secretarias estão abarrotadas de serviços terceirizados. Como é que o senhor tem enxergado a política ou as políticas de segurança pública aqui no Estado do Acre? Eu escrevi um artigo recentemente, Mamed, sobre a fronteira, sobre a questão da falta de segurança pública na fronteira. Fronteira liberada, tráfico em grande intensidade nas fronteiras, e isso termina trazendo uma situação de violência muito grande nas cidades, sobretudo na capital. Isso tem uma razão, isso tem um fundamento, essa violência, essa falta de segurança pública, né? Que no meu ponto de vista está associada à falta de segurança nas fronteiras. Então nós precisamos cuidar disso. Eu entendo que há um contingente de pessoas, tanto na Polícia Civil, como na Polícia Militar, como na Polícia Penal, insignificante. Não se pode pensar em segurança pública sem pessoal. Eu trabalho numa delegacia em que há essa demanda muito grande para 3 delegados cuidarem de 5.000 inquéritos lá. Então isso é impossível. Então nós precisamos ter concurso público na área de segurança de uma forma rápida, sem muita demora, se de fato se quiser prestar uma segurança pública de qualidade para a população. Júdice, caso o povo acreano lhe dê uma oportunidade de estar no parlamento, o que é que você pretende implementar lá? Eu sou muito voltado para a questão da segurança pública no Estado, né? Eu sou um delegado de polícia, o que eu entendo melhor, tenho especialização na área. Mas não só aí. Eu fui professor da Universidade Federal do Amapá durante 5 anos. Eu sempre dei aula, já tenho esse contato com a sala de aula, como professor de universidade, de escolas públicas também. Então eu entendo que a educação também é um aspecto fundamental que precisa ser considerado. Sobretudo no momento inicial, quando a criança começa a estudar. 1º ano, 2º, 3º, 4ª série, 5ª série. Esse momento do início da vida escolar de uma criança, isso é de importância extraordinária para o futuro dela. E é onde a gente vê a maior carência. Então a gente pensar numa perspectiva de educação em que se tem uma melhor qualidade e um melhor incentivo para as crianças do ensino fundamental, sobretudo das 4 primeiras séries do ensino fundamental. Então, pensamos nisso na educação, pensamos na questão do desenvolvimento do Estado do Acre. O Estado do Acre é voltado para o agronegócio. Só se pode pensar numa perspectiva de se desenvolver o Estado do Acre pensando no agronegócio. Agora, não se pensa em agronegócio sem incentivo fiscal, sem o Estado dar sua contrapartida. O Estado dizer com que vai contribuir para que pessoas venham para o Acre, para plantar soja, para plantar milho. Os grandes projetos do agronegócio venham ser instalados, para que uma grande empresa possa ser instalada no Estado, para que as pessoas que criam, os criadores de gado no Estado do Acre, pensem numa perspectiva de melhor desenvolvimento, de aumentar a produção, de aumentar a produtividade. Certo. Qual é a contrapartida do Estado para isso? O Estado tem que abrir mão de alguma coisa, tem que criar uma infraestrutura para que isso possa gerar uma perspectiva de desenvolvimento. Mas a análise que eu faço, os políticos do Estado do Acre têm interesse disso?
Porque O que é que o senhor acha? no modelo de política fisiológica e clientelista, não. 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 Por quê? Porque o que vai decidir quem vai ser eleito no dia 2 de outubro é quem vai comprar a eleição na semana anterior. E quando as pessoas vivem numa perspectiva de miserabilidade, elas nem têm consciência do que elas estão fazendo quando elas trocam o voto dela por 50, por 100 reais, porque pode ser uma necessidade gritante naquele momento que ela faz essa troca. Ela não se dá conta de que a escola é de péssima qualidade, que ela chega no hospital e não tem um remédio para dor, que não tem uma novalgina para ser aplicada. Ela não liga com isso, ela não entende que é por conta desse modelo político. Porque quem compra mandato não tem compromisso em estar pensando em escolas de boa qualidade, se o hospital está funcionando, né? Se o Estado está desenvolvendo, se está gerando emprego e renda. Olha, o Estado não gera emprego e renda. O Estado é um ente arrecadador, o Estado é um ente tributador, ele arrecada impostos. Ele não gera emprego. Quem gera emprego é a iniciativa privada. Quem gera renda é a iniciativa privada. Ou se cria condições para essa iniciativa privada desenvolver o Estado, ou ele não desenvolve. Qual a sua sigla partidária? Eu estou no PSD. Né? Mas quero já até neste momento dizer que se houvesse possibilidade de candidaturas avulsas, sem partido político, eu optaria por ser candidato sem partido político. O senhor está insatisfeito? Não. O jogo eleitoral, as necessidades legais do que é determinado legalmente, que você tem que estar afiliado a um partido político, né, para você poder ser candidato. É a exigência legal, né? Mas eu vejo que essa questão de você poder ser candidato sem estar vinculado a partido é uma coisa urgente também para ser tratada. Existe algum assunto que eu não tratei com você? Alguma pergunta que eu não lhe fiz que você gostaria de elucidar? Foi muito boa aqui a nossa conversa. É só agradecer a você, Mamed, aqui pela oportunidade que está nos dando dessa conversa. Mas ainda não acabou, viu? Tá. Eu vou falar um nome de uma personalidade ou entrar em algum assunto e eu gostaria que você emitisse sua opinião. Tá certo. Tá bom? Sim. Bolsonaro. Eu acho que o Brasil mudou bastante nesses 4 anos de governo, né? Eu imagino que eu tenho uma certa condição de falar isso, porque fui sindicalista durante muito tempo, ligado aos partidos de esquerda, e depois também saí e percebi, eu costumo dizer até que é uma palavra meio dura, né? Eu fui um idiota útil, né? Não gosto muito de dizer isso, eu também acho que não, eu acho que houve alguma aprendizagem nesse processo, mas eu me desvinculei desse processo de esquerda, de entender que socialismo era a salvação do Brasil, de que o Estado máximo era que ia resolver toda essa situação. Eu acho que o Estado mínimo é a alternativa. O Estado tem que ter interferência mínima na vida das pessoas. É o que eu penso hoje, né? Sou hoje uma pessoa muito convicta de que o liberalismo e a liberdade são as duas coisas que podem favorecer uma sociedade melhor. Eu não acredito mais em utopia socialista e comunista. Falando do idiota útil, o Chico Anísio tinha um personagem chamado Austin, não sei se você lembra. Isso, eu lembro. É do meu tempo. Lula. Já passou do limite. Não tem mais por que se estar avaliando uma possibilidade dessa pessoa voltar a ser presidente do Brasil. Nem do partido, né? Nem do PT. Foram 14 anos de governo de esquerda em que não é possível se perceber qual foi o avanço que teve no país. Gladys Cameli. Eu estou desde o início aqui do governo do Gladson, né? Vim para cá logo no início do governo dele. Fiz até alguma boa avaliação no início, mas agora, sobretudo, depois do problema do inquérito da saúde, eu tenho alguma restrição com relação a isso, porque não era isso que a gente esperava, eu particularmente esperava que acontecesse. Jorge Viana. Não gosto porque é do PT, é comunista, e aí, como terminei de colocar anteriormente, não há uma possibilidade de diálogo com quem entende que a resolver os problemas do Brasil por meio de uma sociedade controlada pelo Estado, com um Estado máximo. Petecão. Eu estou lá no partido com o Petecão, é uma pessoa que me deu toda a condição de candidatura lá no partido, né? Quando eu cheguei no Estado do Acre, foi a pessoa que me procurou, inclusive para conversar da minha situação,
porque essa dificuldade toda para eu ser delegado, e o convite partiu dele para ir para o PSD e eu aceitei. Mas terminei de colocar anteriormente que se eu pudesse ser candidato sem partido eu seria. Márcio Bittar. O Márcio Bittar eu não tenho tanto conhecimento dele. Certo. Só vejo um tanto quanto o que tem se tratado, ele sendo senador da República, tentar emplacar o nome da mulher também como senadora da República, é um tanto quanto... Não é possível a gente entender isso, né? É muita ganância. Você já é senador e ainda quer impor a sua mulher senadora da República. Em que pese estarem separados, né? Mas não vejo com, assim, não tenho uma boa análise nesse sentido. Porque... O senhor percebe uma certa ganância? Sim. É ganância o nome. Sim. Sem nenhum demérito e não querendo de forma nenhuma atingir qualquer pessoa daqui que eu estou falando, mas estou falando com muita honestidade e diretamente. O tráfico de drogas é o mal da sociedade. Toda violência hoje no Brasil e em particular no estado do Acre tem uma causa, é o tráfico. Todos os outros crimes, a grande maioria, não se pode dizer que uma violência doméstica tem relação com o tráfico. Tá, não tem. Mas dos crimes, roubo de carro, homicídios. Homicídio, quem foi? Não. Eram as facções criminosas acertando conta. Roubaram um carro de fulano. O que foi? Não, foi o tráfico que roubou para ir trocar por droga lá na Bolívia, não sei aonde, no Peru. Então, a causa da violência é o tráfico. Há necessidade de se pensar em formas diferenciadas para cuidar do tráfico. A Polícia Civil A Polícia Civil é uma das coisas mais importantes que nós temos na sociedade acreana. No Brasil, é quem, de fato, ainda promove alguma segurança. Polícia Militar e Polícia Civil. Existem algumas situações em que se passa uma imagem ruim da polícia, tanto militar como civil, mas se eventualmente alguma pessoa, algum policial, aí quando eu digo policial eu digo de qualquer das forças, excede em alguma coisa, em alguma providência, isso não é o que é a prática da polícia. Isso é uma exceção, isso não é a regra. Então a polícia não pode ser tratada, ter-se uma visão da polícia, seja ela qual for, por conta das exceções, porque não é a regra. Eu trabalho na Polícia Civil e 99% das pessoas que eu conheço são pessoas dignas, honradas e que procuram honrar o nome da Polícia Civil. Família a coisa mais importante do mundo. Não existe nada mais importante na minha vida do que minha família. Eu estou querendo ser candidato a deputado estadual, né? Candidato, depois ser também deputado estadual. Sou pré-candidato. Eu não troco minha família por um mandato. Eu não troco minha família por nada. Minha família é a coisa mais importante. Eu não me vejo numa condição de negociar nada que esteja relacionado à minha família para ter nenhum benefício. A Assembleia Legislativa do Acre por enquanto, tem sido muito omissa em muitas questões, né? Sobretudo agora na questão da pandemia, na questão de organizar uma CPI para se analisar de fato o que foi desviado, né? Mas as relações políticas que às vezes não permitem que isso aconteça. É um sonho também? CPI? Não, a LEAC, a Assembleia Legislativa, é um sonho para o senhor? Sim, claro. E nós vamos chegar. Eu tenho dito, Mamed, que o sonho de ser delegado era só meu, mas eu estava tão decidido na minha mente que eu ia chegar que deu certo. Eu não encontrei ninguém na caminhada para me dizer que dava certo. Ninguém. A única pessoa que confiava era eu. E foi uma caminhada dura, árdua, em que eu tive que me dedicar muito. Sobretudo porque eu ia lidar contra um Estado logo em seguida para dizer que eu não ia ser delegado por conta da idade, que eu já tinha mais de 50 anos. E agora para deputado não tem limite de idade. Eu já não estou com essa preocupação de ser eleito e não tomar posse porque vou ter mais de 50 anos. E essa candidatura depende de muita gente, dos amigos, das pessoas que confiam, das pessoas que me admiram, que têm um carinho por mim. Mas, sobretudo, depende de mim. Depende da minha condição espiritual e mental. Um livro? Musashi, do Eiji Yoshikawa. O Musashi é um livro que conta a história de um samurai solitário. São 2 volumes, escritos em 1870, mais ou menos. Eu li esses 2 volumes e esses 2 livros me tocaram profundamente no coração. Era um homem solitário. Ele não tinha família, ele não tinha uma esposa, ele não tinha um filho, ele não tinha ninguém.
E foi um samurai referência no Japão. E essa história é verdadeira. E Deus? Deus, primeiro, depois a família. Duas coisas importantes na minha vida e que servem de referência para mim. Deus. Na minha vida, tudo é Deus. Se eu cair é Deus, se eu levantar é Deus. Tudo na minha vida é Deus. Não deu certo, é porque Deus não quer isso para mim. Deu certo, é porque Deus quer isso para mim. Estou na caminhada agora, sou pré-candidato. Se der tudo certo, é porque é a vontade de Deus. E se não der, é porque também Deus não quer isso para mim. Delegado Judson Barros, só me cabe agradecer a sua presença no meu podcast Conversa Aberta. O meu desejo é que Deus possa lhe abençoar ricamente, que você possa ter êxito em todas as coisas que o senhor fizer na sua vida, tá bom? O Judson Barros, ele é autor desse livro, Depois dos 45, na prorrogação, e ele também está pré-candidato a deputado estadual pelo Acre e é um exímio delegado da Polícia Civil. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Mamed, muito obrigado pela oportunidade. E você? Você gostou? Essa é a ideia.